Bem-vindo a mais um tempo de restauração. Durante este período de pandemia, de afastamento social, desenvolvemos um conteúdo que pode ser assistido através desses vídeos e compartilhado através de grupos virtuais que fazemos pelo Zoom. Se você está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo e se inscreva para poder também receber outras informações de outros conteúdos da nossa igreja. Tempo de Restauração é um trabalho ministerial que fazemos vinculado ao Celebrando a Recuperação. E você é bem-vindo estar conosco nesse tempo. Com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inabalável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Antes eu falar
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso amá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sou um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. O meu nome é Fábio. Luto contra a ira, a procrastinação e o perfeccionismo. Estamos nesta segunda fase do nosso tempo de restauração, estudando um material paralelo com o título Paredes Emocionais, um livro editado pela Mundo Cristão. O autor é Stephen Arterburn e estamos agora quase completando a leitura
deste livro. Se você está nos vendo hoje pela primeira vez, eu desafio você a revisitar o nosso canal e encontrar os outros vídeos para que você também possa entender mais daquilo que estamos falando, que tem muito a ver com as nossas emoções. Cremos que para sermos maduros espiritualmente, também precisamos ser maduros emocionalmente. Porque estamos chegando já no penúltimo capítulo desse livro, eu quero fazer uma breve revisão para que a gente não tenha a possibilidade de esquecer ou até mesmo deixar de perceber situações que ainda precisamos atacar em nossas vidas. Steve Arterburn, ele traz para nós pelo menos 5 paredes emocionais que são, na verdade, atitudes que desenvolvemos ao longo da nossa história, muito relacionado com o nosso passado, com as dores que já vivemos, com os relacionamentos muitas vezes difíceis, com os quais nos ferimos e fomos até instrumentos de feridas em outros, e todas essas situações, essas heranças, vão articulando pensamentos e trazendo a nós uma mentalidade que nos bloqueia, que nos empareda, fazendo com que tenhamos essas paredes emocionais, como diz o autor. No capítulo 2, então, o autor começa a nos descrever estas paredes comportamentais, estas paredes emocionais. A primeira parede, ele retrata com o nome da parede da resistência teimosa. O que ele quer dizer com isso? Que nós estamos, de alguma maneira, tão decididos a não mudar, a não mexer em nada do que somos, inclusive a não olhar para o nosso passado, que nós temos até uma atitude de provar que nós não precisamos de ajuda de ninguém. E a chave para abrir a porta que existe nessa parede da resistência teimosa é a disposição de mudar, de abrir a nossa mente para ouvir, para receber feedbacks, para poder olhar uma realidade muito maior do que aquela que eu estou, de alguma maneira, me concentrando. No capítulo 3, então, nós conhecemos a parede do merecimento arrogante. O que significa essa parede? Que nós nos colocamos num patamar acima dos outros, entendendo que, de alguma maneira, somos mais especiais que qualquer outra pessoa, que merecemos, de alguma maneira, mais atenção do que outras pessoas que, na verdade, são tão iguais a nós. E a chave para derrubar essa parede do merecimento arrogante é uma atitude de humildade. É reconhecer que estamos todos no mesmo nível, é reconhecer que todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Jesus. O capítulo 4, o autor traz a descrição do que é a parede do ressentimento justificável. O que significa esta parede? É que nós guardamos uma amargura em nosso coração relacionada com os eventos do passado, com pessoas que nos feriram, e alimentamos essa amargura. E ao alimentar esta amargura, nós estamos nos intoxicando com ela. Na verdade, ela não está nos alimentando, ela está nos deteriorando por dentro, trazendo a nós uma insatisfação emocional muito grande e vamos nos tornando pessoas doentias. A chave para derrubar essa parede do ressentimento justificável é a atitude de perdão. Não tem como trabalharmos a nossa saúde emocional se não trouxermos a atitude de perdão para as nossas vidas, para a realidade em que vivemos. Pois ao vivermos em comunidade, ao vivermos em família, ao vivermos em sociedade, nós iremos nos relacionar com outras pessoas e, invariavelmente, iremos ter atritos, iremos ter feridas. E para tratar todas essas feridas, nós vamos precisar aprender a ter uma atitude de perdão. No capítulo 5, então,
aprendemos sobre a parede do isolamento desconectado. Esta atitude tem aqueles que, de alguma maneira, decidem viver o seu próprio mundo, decidem não se relacionar com outros, até para que não tenham outras feridas, até para que não venham a ter conflitos, mas nesse sentido elas acabam, de alguma maneira, se isolando de tal forma que não conseguem se relacionar simplesmente com pessoas que estão ao seu redor. A chave para abrir a porta do isolamento desconectado é a intimidade, ou seja, é uma atitude de permitir que pontes de relacionamento sejam construídas, onde a pessoa ela se permite ser conhecida e permite aprender a conhecer outras pessoas. Finalmente, chegamos no capítulo 6, onde vamos ver a última parede emocional citada pelo autor, a parede da ignorância cega. O que nos diz o autor sobre essa parede? Que muitas vezes nós somos capazes de enxergar o erro dos outros, mas estamos completamente cegos com a nossa própria realidade. Sabemos definir e apontar e caracterizar exatamente o erro do outro, mas, de certa maneira, somos incapazes de enxergar a nossa própria realidade. Qual é a chave para derrubar essa parede da ignorância cega? A chave é a obediência, é se permitir ouvir alguém com uma voz de comando que te guie, que te traga um caminho, processo, atitudes que devem ser adquiridas, onde eu abro mão de ser o dono da verdade e reconheço que necessito de ajuda, que necessito de alguém mais maduro que eu, que me oriente, que me direcione para uma vida de liberdade, de emoções sadias e equilibradas. Hoje vamos abordar o capítulo 8. Como eu disse, já é o nosso penúltimo capítulo deste livro. E agora já estamos num momento em que é nos exigido que tenhamos ações práticas, que ao entendermos a nossa realidade e começamos a discernir quais são as paredes que estão nos imobilizando, que agora é hora de então seguir em direção ao futuro. Parar de mexer com o passado, parar de se paralisar e se lamentar pelaquilo que aconteceu no passado e até mesmo sair de uma certa inércia ou comodismo do presente, mas caminhar em direção a uma vida futura de melhor qualidade, com fé, com esperança. Qual é o ponto principal que o autor nos traz nesse capítulo? Ele diz que aqueles que quiserem seguir adiante farão o que for preciso para se desprender de um passado doloroso. Ao firmar tal compromisso, trocam o espírito do medo por um espírito de paz confiante. Sim, muitos de nós, apesar de toda a dor que sentimos no passado, estamos no presente acomodados. Ficamos, de alguma maneira, com medo de mudar, com medo de termos novas experiências doloridas. Mas, a partir do momento em que entendemos que as nossas emoções, a nossa vida emocional, ela está intimamente ligada com a nossa vida espiritual, então fazemos um convite para que Jesus, Filho de Deus, caminhe conosco e nos ajude a encontrar um caminho que nos traga um futuro de paz, onde podemos, com confiança, com fé em Jesus, seguir em frente, vencendo o medo e vivendo uma nova perspectiva de futuro. E gosto, ao falar sobre esta temática, do texto que está em Hebreus, capítulo 12. O capítulo 12 de Hebreus, ele vem concluir uma apresentação que no capítulo anterior nós conhecemos como os heróis da fé, onde o autor de Hebreus destaca vários
homens e até mulheres de Deus que viveram as suas vidas e venceram os seus desafios, mas foram em diante, caminharam, seguiram essa jornada de fé, vivendo um dia de cada vez, mas na confiança de alcançar a serenidade, alcançar a paz. E justamente no capítulo 12, versículo 1, o autor então traz uma conclusão que para nós será extremamente importante. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Versículo 2: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, aquele que está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Ou seja, precisamos entender que este caminho proposto por Jesus de seguirmos em diante precisa gerar em nós um movimento prático de vencer o medo e confiar que encontraremos a serenidade, a vida equilibrada no futuro. Rapidamente, o autor traz para nós um processo que vai nos ajudar a resolução, a vencer essas paredes emocionais. São 8 passos que brevemente eu quero trazer para que você também analise eles comigo. São 8 passos que o autor traz para que na prática possamos seguir em frente, tomando ações práticas em pró dessa paz confiante. O primeiro passo, ele fala de análise. Analise a sua própria história, torne-se um estudante da sua vida, revisite o seu passado, veja todas as situações que envolveram a sua vida, as pessoas, a sua família, a história. Faça essa revisitação, analisando todos os passos, não perdendo nenhuma particularidade. Segundo lugar, abra-se e confesse. Confessar significa que não precisamos carregar a vergonha conosco. Muitos de nós nos sentimos paralisados e não seguimos em frente porque temos vergonha de abrir o nosso passado. Mas até que nós não escancaremos isso, até que nós não revelemos, a luz de Jesus não poderá ter efeito de cura em nossas próprias feridas. Por isso, confessar se torna extremamente importante. 3. Concentre-se no agora. Use a dor do passado e direcione o seu poder para algo significativo. A dor, ela existe, a dor é real, mas use o poder dessa dor para trazer força, para mudar, para buscar algo que venha a trazer significado para a sua vida. 4. Opte pelo perdão. Devemos encontrar uma maneira de perdoar os pecados cometidos contra nós e por nós. Devemos aprender que o perdão, ele é essencial, tanto o perdão de nós mesmos, como o perdão para as outras pessoas que nos machucaram. 5. Escolha largar o comando. Confiar que Jesus vai gerar os resultados. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Precisamos entregar o controle da nossa vida por inteiro a Jesus. 6. Faça indenização e restituição. Ou seja, fazer tudo o que podemos para reparar nossos erros, de buscarmos ali olhar para aqueles que deixamos feridos e fazermos as reparações necessárias. E até mesmo buscar aqueles que nos fizeram mal e também ali alinharmos as nossas expectativas e fechar aquela conta para que nós possamos estar livres totalmente para vivermos o futuro que Jesus deseja de nós.
Sétimo, faça um plano para proteger a si mesmo. Evite pessoas, lugares, situações que possam provocar uma recaída. O fato é que precisamos aprender que nada muda se nada muda. E pessoas, lugares e situações podem ser para nós momentos difíceis com os quais precisamos aprender a lidar e talvez até evitar em algumas situações. E por último, realize o sonho de alcançar outras pessoas. Encontre um sentido e propósito em contribuir para o bem dos outros. Quando você entende a sua história, você começa a entender um propósito também de Deus em te ensinar para que você ganhe um propósito de repartir a sua cura com outros que também estão à procura dessa mesma cura. Para a nossa reflexão, no nosso tempo de partilha, separei duas perguntas. A primeira: quais são os medos em sua vida que mais precisam ser substituídos pela paz confiante? O que hoje te paralisa? O que hoje te impede de dar um passo corajoso em busca das mudanças necessárias? Segundo, que padrões pecaminosos você precisa reconhecer, confessar e abandonar? Até que você não abra, que você não exponha a pecados escusos, você ainda continuará sendo contaminado pelo próprio passado, pela sua própria dor. Vamos terminar orando a oração da serenidade? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez este mundo pecaminoso como ele é e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois serei razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém.